Fala galera de Nova Granada, estou muito feliz, pois finalmente está saindo do papel um sonho antigo, que é o sonho de rodar um podcast aqui para a cidade hospitaleira. E estamos aqui começando em grande estilo. Tenho a honra de ter aqui na bancada comigo dois super profissionais e nós vamos bater um papo aqui de altíssima relevância para você que nos acompanha. Lembrando que os episódios estarão aí no nosso canal do YouTube e redes sociais, apenas alguns cortes. Mas se você quer acessar o episódio completo, né, uma vez por semana vamos lançar aí um episódio novo. Basta acessar aí Fala NG Podcast, canal do YouTube. Você vai acessar aí toda a playlist dos nossos episódios. Sem mais delongas, esse que vos fala Thiago Medeiros, serei o host aqui deste podcast. Este é o primeiro episódio piloto, e eu tenho aqui, cara, duas pessoas assim, peso pesado, hein? Um tá meio cansado porque ele tá meio dodói, mas fez um esforço para estar com a gente. Quero desde já agradecer meu amigo João, personal, e meu amigo Francisco, nutricionista. Muito obrigado por aceitarem aí o convite, né? E nos dar a honra de participar aí do episódio número 001. Está sendo gravado aqui e agora. Então eu queria que vocês, antes da gente pular para os assuntos, né, que envolve saúde, bem-estar, exercício físico, emagrecimento, boa alimentação, enfim, tudo que é necessário o granadense, a pessoa que nos ouve ou assiste, saber. Mas antes, fique à vontade para se apresentar. Vou começar com o meu amigo João. Fala um pouquinho aí sobre você, formação, o que você tem feito, e depois a palavra está com meu amigo Francisco. Fala, Tiagão. Uma honra é toda minha de estar podendo participar aqui, né? Ainda mais do primeiro episódio. Muito obrigado, viu? Meu nome é João Vitor, sou formado em Educação Física, sou casado com a Társila. Um beijo pra minha esposa aí, tá? Tá aqui, ó, nos bastidores, no making of. E hoje, atualmente, eu trabalho na academia, Bitelo Gym, e trabalho também como personal aí nas horas extras. Personal. Você se formou quando, João? E qual a instituição acadêmica? Eu me formei em 2021 na Unip, em São José de Rio Preto. Unip é aquela dentro da cidade lá, né? Ali dentro da cidade, Tem uma Unip que fica até dentro também, mas fica mais fora um pouco. Isso, que eu acho que é onde a Társila estudou. São José de Rio a Preto. Júlia. A Bárbara acho que estudou na Unip, fez farmácia lá, a Bazinha. Eu acho que foi isso, se não me falha a memória. Muito bem, meu amigo Francisco, muito obrigado, mano, por aceitar o desafio, encaixar na agenda para estar com a gente aqui gravando. Estamos gravando numa quinta-feira, 6h10 da noite. Tiago, eu que agradeço o convite também. Fiquei feliz pela proposta, pela iniciativa para a cidade, que é a nossa cidade hospitaleira. Bom, para quem não me conhece, sou o Francisco, nutricionista, formado há 6 anos e atuando aí com atendimento clínico. Não tem como eu deixar de falar, já que o João disse que eu sou casado com a Lucilene, então mandar um beijo, senão vai ficar difícil, né, Tiagão? Tem que manter. Me colocou no ar, tem que manter o padrão. Então, mandar um beijo para a Lucilene, minha esposa linda e minha filhinha, que vai assistir esse podcast. Bom, então sou formado em nutrição, atuo principalmente com atendimento clínico em Nova Granada, atuo em Palestina, em São José de Rio Preto, e também realizo atendimentos online, que foi uma nova fronteira aberta para a gente aí na pandemia e que está dando muito certo. A gente consegue levar informação com a nutrição e a qualidade do atendimento para muito longe. Tem pacientes no exterior, tem pacientes em outros estados. Que legal. Então a gente tem bastante alcance com a nutrição por meio do online também. Muito bacana. É interessante que algumas coisas iniciaram-se na pandemia e tornaram-se padrão, né? Algumas já foi, né? Graças a Deus. Pô, eu não suportava usar máscara. Aquela questão do distanciamento, de não poder trocar ideia com ninguém. Aquilo para mim era muito complexo. Só que tudo que envolve o virtual, né? Bem feito. Cara, muito legal, porque tem muita gente que manteve isso. O John, você também faz assessoria virtual, né, João? Online? Faço também. Eu trabalho com consultoria online. Também aí faz uns 4 anos já. E igual o Francisco falou, é bem bacana que você consegue
abrange pessoas eu tenho alunos dos Estados Unidos, aluno de Portugal, então... Aluno da Bélgica, né, mano? A Bélgica, é verdade. É, indicação seus minha. amigos lá, é verdade. E é bem bacana por conta disso. Muito legal. Consegue. Muito bacana. Francisco, você se formou 6 anos, você falou? Isso. Rio Preto? Perfeito, Rio Preto. Na Unip também. Unip. Unip. Cara, você tá meio com marcas de sol, de vento. Me parece assim que você fez alguma coisa muito radical, extrema nos últimos dias. Conta pra gente, o que você aprontou, mano? Que bom que tu pergunta. Achei que tu não ia perguntar. Não. Poxa, isso aí eu Percebi que acho eu sua tava no pele não script. está como deveria. Bom, Tiagão, Cabu, além de exercer a nutrição, eu gosto muito de praticar esporte, poxa. Inclusive, eu acredito que iniciou pela prática do esporte a busca posterior pela nutrição. E eu acabei de realizar nesse último domingo, dia 22, a maratona do Rio. Foram 42 42K. km. Meu Deus. Eu vi, acompanhei alguns stories, não vi todos, né? Tava no final de semana bem corrido aqui. Mas eu vi que você tava indo e tal. O João comentou também que você ia para 42 km. Qual foi seu tempo, mano? Fiz em 3 horas e 33 minutos. 3 horas e 33. E aí, John, dá pra você? Não, acho que jeito teu pace. Fala aí seu pace aí pra Fecha rapaziada. Que é o Você tá pace, doido. que é o famoso tempo pace. por quilômetro ali de 5 minutos. 5 isso, para 1. cara. Brabo, hein? Brabo. John, você também nesse mesmo gancho, você também, eu tô acompanhando a sua saga e muito legal, inclusive, acompanhar, né? Inclusive eu posso pegar um gancho desse assunto. Pesado, mas necessário. Você, nos últimos 6, 7 meses, se não me falha a memória, você tá focado, cara. Processo de emagrecimento, alimentação. A gente percebe que você está se debruçando numa rotina de exercício físico. Conta pra gente como é que está sendo isso e o que é que te motivou, porque você não era assim, eu te conheço já há alguns anos. Tenho um convívio, né, um pouco mais próximo do João do que eu tenho com o Francisco. Mas o que motivou, mano? E como é que está sendo esse processo? Então, Tiagão, eu vim aí de muitos anos aí, desde, né, fazendo a faculdade, antes de acabar a faculdade, era muito desleixado, né? Não tinha tanto esse empenho para colocar um objetivo e alcançar ele. E deu esse começo desse ano agora, eu recebi a proposta, né, do William, de trabalhar na academia lá, e eu falei, não, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que me dedicar, colocar um objetivo e buscar. E aí foi então que eu entrei em contato com o Francisco. Uhum. O Francisco me deu todo o apoio, todo o suporte. Me ajudou na alimentação. Algo que eu não gostava muito era fazer dieta. Porque você ia em algum nutricionista e passava um monte de coiseira lá, uns trem caro e uns negócios difíceis de você comprar, comer, enfim. E o Francisco foi diferente. O Francisco, ele mudou a rotina, né, da minha alimentação e totalmente diferente. Um cardápio ok, um cardápio bem mais econômico, e eu pus a cara e fui. E aí comecei a correr também, a treinar mais, praticar mais o exercício físico, que eu tinha que fazer isso, tinha que buscar isso. E coloquei um objetivo, foi perder aí 15 quilos em 6, 5 meses aí. Já perdeu 15? Já perdi 15 quilos. Caramba, 15 quilos já foi então. 15 quilos, agora falta mais uns 2, tá bom. Né, Francisco? E é uma pergunta bem pessoal, responda se quiser. Existe um peso quando você está trabalhando em uma academia de altíssimo padrão, né? Nós temos academias muito boas em Nova Granada, né? Muito legal isso. Cidade pequena, 22 mil habitantes. A gente tem quantas? 6 academias? 5, né? 5 academias. Por aí. 5, 6. Então, assim, é muito legal. Ninguém tem desculpa para falar, não tem nenhuma academia perto da minha casa. Não, tem academia para todos os gostos na cidade de Nova Granada, mesmo sendo uma cidade de pequeno porte do interior paulista. E aí, de repente, o fenômeno, né? O fenômeno Bitelo abre a academia dele aqui e, poxa, lá tá o mundo maromba muito presente, né, cara? Na academia. E aí você se sentiu, de certa forma, pressionado, falou, mano, tem uma oportunidade única, conviver com os caras, eu vi que você já tem foto, story com os brabos aí do
do universo fitness do Brasil, né? Os caras que vieram na inauguração e tal. Eu não fui, né? Não tive coragem de enfrentar a fila, essa é a verdade. Falei, cara, eu vou ficar por aqui. 5.000 pessoas. Mas você tava lá, funcionário e tal. E como é que é isso, cara? Porque é tipo assim, assunto polêmico, hein? Alerta polêmica. Primeiro eu vou jogar a bomba no colo do João e depois no colo do Dr. Francisco. Dá para confiar em um personal sem um ritmo de exercício, boa alimentação e uma vida fitness em dia? Como é que é isso? Como é que vocês profissionais da educação física lidam com isso? É complicado, né? Essa pressão e esse peso sempre teve e sempre vai ter, é normal. Né? Uma vez eu vi um vídeo de um personal também, a moça perguntou para ele se personal teria que ser trincado, ter, né, shape lá, pá. O cara falou, eu acredito que o personal ele tem que ser treinado, tem que saber treinar e tal. Eu achei bacana o vídeo do cara, porém, eu hoje em dia eu tenho outra mente. Eu acredito sim que tem que ter um shape bacana, tem que se cuidar. Acima de tudo, tem que treinar, né? Você tem que ter a prática do exercício físico, né? Uma musculação, uma corrida, enfim. E tem esse peso sim. A galera chega, fala, nossa, você é personal, nunca vi personal gordo, enfim, essas coisas assim. Eu pergunto porque assim, imagina, você tem lá assessoria online comigo, embora eu tenha falhado muito, né, na rotina de academia. Mas você tem uma projeção naquele profissional que está te assessorando. Você tem uma projeção. É inconsciente, ela está lá. Ela está lá. Então eu chego num personal e falo, cara, preciso de uma assessoria, como é que você trabalha e tal e tal. E aí eu vejo um cara desleixado ou descompromissado. Abro parênteses aqui, eu não estou falando de questões de saúde, de questões que envolvem um motivo de força maior, tá? Que a gente sabe que existe. Mas eu estou falando daquele comprometimento que o profissional precisa ter, Francisco, João, com o cartão de visita. Qual que é o cartão de visita? É você, meu amigo. Uhum. Entendeu? Sim. É você. Então, assim, eu fiquei até ponderando, falei, cara, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Mas é uma coisa muito latente para mim. Quando eu vou até um nutricionista ou um educador físico ou um barbeiro, eu espero que o cara... Agora eu chego lá, o cara tá com a juba desse tamanho, o corte, você fala, mano, onde você corta o cabelo? Não, nem corto, eu nem ligo para isso. Falou, peraí. Então, né? Então, é muito legal. E assim, por que eu tô mencionando isso? Porque é muito real observar o seu comprometimento nos últimos meses aí, quase um ano, com esse foco que você está demonstrando. Exercício físico, você corre quase todo dia. Domingão, né? Tá você sabadão. E o Samuca lá, fazendo 5, 7 km, 10. Maravilhoso, cara. Muito legal. Aí agora joga a mesma pergunta pro Dr. Francisco. Como é que fica isso, Francisco? No mundo aí, eu sei que são áreas semelhantes, né? Envolve a saúde, mas fazendo um recorte agora específico da nutrição. Como é que é visto entre vocês, nutricionistas, aquele que não liga muito para o que come, para as dietas, não está nem aí, apenas teoriza e fala, eu sei como montar uma dieta para alguém, tá tudo certo. Tiago, enquanto tu perguntava para o João, e é uma pergunta muito reflexiva, muito mesmo, porque eu passei por 2 processos. Durante a graduação eu encontrei um mundo ali que eu apaixonei, inclusive tenho isso como expectativa profissional, que é a parte acadêmica. Uhum. E o que eu observo hoje? Eu adoro fazer exercício, mas isso me toma um tempo gigantesco. Desde a execução do exercício, a preparação de uma rotina alimentar para tu conseguir seguir aquele exercício proposto, isso te toma muito tempo. E eu percebo, por exemplo, que esse ano que eu estava em preparação para uma maratona, o meu nível de conhecimento, de busca para conhecimento, ele diminui. Então eu sempre tive essa consciência que o bom profissional não necessariamente ele tem o melhor físico. Certo. Porque ele tem a teoria talvez muito bem alinhada. O tempo que eu estou treinando, tem muito profissional gabaritado teoricamente que está estudando. Muito, muito bom. Só que na prática, eu percebo o quanto a energia influencia a aderência dos planos propostos.
É aquilo que tu falou, tu tá acompanhando o João, tu tá vendo a dedicação dele, tu observa o resultado do João. Isso vai motivar muito mais do que um paciente que não tem condições, e um estilo de vida que ele busca. Então, não é que eu não queira me comprometer, mas é conseguir conciliar a rotina dos dois. Um atleta de alto rendimento, um físico excepcional, eu com conhecimento teórico da parte da saúde que eu tenho, eu imagino que ele não tem um tempo suficiente para aprender toda a parte teórica da nutrição, da medicina, da atividade física. Então, sim, é mal visto, de fato, agora respondendo a sua pergunta, de fato é muito mal visto. Eu ouço isso praticamente todos os dias. Eu fui em tal nutricionista, principalmente quando se busca um apoio de rede pública, e o nutricionista estava mais pesado do que eu, como que eu vou fazer? Não deveria ser assim, mas de fato é essa a impressão que passa para a população como um todo. Sim. Mas eu sei que nem todos os profissionais que não têm um físico de excelência têm muito conhecimento técnico, só que talvez não conseguem trazer tanta energia para quem busca o atendimento dele, o acompanhamento. Mas de fato tem essa pressão. Eu, graças a Deus, eu nunca sofri essa pressão de ter um físico específico por conta dos atendimentos. Então, até por perfil genético, eu nunca tive grandes pesos, então nunca me preocupei em perder peso. Mas hoje eu observo que o exercício físico e a rotina de vida que eu tenho influencia muitas pessoas, influencia. Então, isso traz um comprometimento maior do paciente, porque ele vê que tu faz, ele vê que isso gera resultado, então ele quer fazer também. Mas, enfim, eu acho que depende muito também se você trabalhasse, por exemplo, com maratonistas, com corredores de ruas especificamente. E aí você chega lá para atender o cara no seu consultório e o cara fala, poxa, o cara com sobrepeso, o cara claramente não tem nenhum comprometimento. Então, assim, é um nicho e dentro do nicho são vários outros subgrupos, né? E de fato, então, quando você trabalha com o público geral, eu acho que é mais tranquilo. É mais tranquilo. Ainda tem o meu público, o meu foco hoje, na verdade, não é o meu público e meu foco de fato é processo de emagrecimento. A gente atende pacientes gestantes, pacientes em idades mais avançadas, praticantes de atletas de elite. Eu não tenho nenhum paciente em histórico de consulta, que são os pacientes, na verdade, são um público mais nichado mesmo, com mais difícil acesso. E geralmente eles já têm, quando é um atleta de elite, ele já tem toda uma estrutura por trás que dá esse suporte para ele. Ele está dentro de um clube. Mas a experiência, viver a prática, nossa, traz muito, muito conhecimento que a teoria também não dá. Isso é de fato. Show. Então a gente vê, por exemplo, falando de endurance, que é algo que para mim é mais recente, desde a pandemia. Então nos últimos 4 anos que eu comecei com a bike e nos últimos 2 anos que eu também estou nessa questão de corrida. Poxa, a gente vê lá uma recomendação da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva de tu consumir de 60 a 120 gramas de carboidrato por hora. Poxa, pode ser que um atleta faça isso, mas praticantes de esporte não consegue, é inatingível, é muito carboidrato. Aí você fala, poxa, então você vai entender na hora de dar conduta para esse paciente que não vai funcionar. Se ele chegar e falar para você, Francisco, eu não consegui consumir a 120 gramas proposto, é que está dentro do esperado. A boa parte da população ali não vai conseguir também. Perfeito. Muito legal. Bom, é bacana ter esse gancho de assunto, porque eu acho assim, quando a gente se propõe a comunicar com a população, que é o que a gente tenta fazer aqui com um podcast, é trazer assuntos de relevância para você que nos ouve. E você que nos ouve, pelo menos refletir e ponderar. E falar, cara, deixa eu gastar alguns minutinhos pensando no que o John falou, pensando no que o Francisco falou. Pode ser que eu precise de fato aplicar o que estou concluindo a partir, né, desse papo que eles tiveram lá. Agora um pouquinho mais de forma geral, saúde, tá? Bem-estar, saúde física, saúde psíquica. A gente sabe que existe uma integralidade no que diz respeito à saúde de um indivíduo. Minha mãe, psicóloga, é uma área que eu gosto muito, né, de ler sobre, estudar, e você percebe que algumas recomendações, quando você vai para um psicólogo, né,
elas são sempre ouvidas. Cuidado com a sua alimentação, diminui o consumo de açúcar, exercício físico periódico, caminhada, bike, pelo menos 2, 3 vezes na semana e tal. Então a gente conhece, embora muitos de nós não pratiquemos. Gosto muito do filósofo Mário Sérgio Cortella, ouço de vez em quando, e o Cortella diz o seguinte, em um dos livros dele: eu nunca vi nenhum infartado afirmar que não tem tempo para fazer caminhada. Por quê? Porque o cara tá lá, tem um infarto, quase parte dessa para melhor, quase vai de arrasta para cima. Na semana seguinte, depois, né, de passar pelo médico, de ter aquele tratamento de choque, na semana seguinte você vê ele com o tênisinho, com a bermuda, na praça da cidade fazendo caminhada. O que aconteceu, fulano? É que o fulano quase viu a sua vida se findar diante dos seus olhos. Então agora o nível de prioridade para o bem-estar ou para a saúde física é outro. Então é nesse ponto de vista que o Cortella coloca: eu nunca vi um infartado afirmar que não tem tempo para fazer uma caminhada. Porque enquanto você não colhe o fruto amargo de uma vida desregrada, você vai tocando o barco, velho. Você vai. Para alguns, a conclusão é tarde demais. Por quê? Porque são questões que são irreversíveis. Para a maioria, imagino eu, vocês podem me corrigir, para a maioria, dá tempo de reverter o quadro. Então, em relação ao Brasil, talvez se você quiser fazer um recorte mais específico, fale de São Paulo, da nossa sub-região, não tem problema. Como nós nos encontramos como população quando o assunto é saúde, bem-estar, qual é o perfil, tá, do brasileiro médio ou do granadense médio que não liga muito para academia, que talvez não tenha muito a preocupação do que come, quando come, como come. Como é que funciona isso do ponto de vista da nutrição e do ponto de vista do exercício físico, que caminham juntos, obviamente, mas fica à vontade, quem quiser começar, manda ver. Pode começar? Bom, hoje, falando da questão de saúde, se não me falha a memória, hoje, entre as doenças possivelmente preveníveis, no caso de doenças cardiovasculares, é a top 1 das que mais matas. Que tu falou top 1. Top 1. Se eu não me engano, teve uma mudança pela questão do Covid. Ah, tá. Mas, tirando o Covid ali, que também entra como uma possível prevenção e tudo mais, as doenças cardiovasculares estão dentro pelo menos nos top 3 ali, do que mais mata. E quando a gente vai falar da parte nutricional, a gente sabe que pelo menos 70% dessas mortes cardiovasculares poderia ser evitada com estilo de vida relacionado à alimentação e treino e exercício físico. Então quando você pega hoje principalmente uma área da medicina mais recente, que é essa área preventiva, porque eles falam muito que a medicina evoluiu na área de tratamento. Então você consegue ter um paciente com câncer vivendo por muitos anos, mas a área preventiva em si, não. Então, por exemplo, quando a gente fala de prevenção de câncer de mama, que é você fazer o exame de imagem, mas aquilo só vai diagnosticar. Então o paciente já tem o diagnóstico de câncer. Você não preveniu, você vai ter um diagnóstico mais precoce. Ele vai ter uma sobrevida com um câncer maior. Mas voltando para a parte da nutrição, sabendo que as doenças cardiovasculares é o que mais mata, é uma das doenças preveníveis, a gente tem um quadro de sobrepeso atualizado em 2025 agora pela Organização Mundial da Saúde, que no Brasil a gente tem 68% da população com sobrepeso, sendo que 31% desses 68% é obesidade. É um grau alto de quantidade de gordura corporal, que é a principal causa que leva a um infarto. Excesso de gordura corporal. Então, o recorte nacional, Francisco, desculpa interromper, 68%, 68% dos brasileiros de sobrepeso. Sobrepeso. Isso. Tá? Cara, é muita gente, hein? Muita gente. E aí a gente tem essas escalas. De sobrepeso você tem o grau 1 da obesidade, e você tem o grau 2 e o grau 3. Em obesidade a gente tem 31%, que é muita coisa, tratando-se de uma doença prevenível. Porque a obesidade hoje é considerada uma doença. E ela é prevenível.
Entra a questão genética? Entra. Alguns autores afirmam que a questão genética ela impacta no máximo 15%. 15%. A boa parte está relacionada ao contexto ambiental. Tá? Ambiental que eu falo ambiental e comportamento. Então, a mudança que teve na tecnologia alimentar, então, engenharia de alimentos, buscando uma combinação entre gordura e açúcar que leva a um ponto de êxtase. Tu comentou que a sua mãe é psicólogo. Tomara que ela não foi a minha professora na graduação, porque eu odiava psicologia na graduação. Acho que não, ela não dá aula. De fato, odiava. E depois da graduação, comecei a trabalhar como supervisor de estágio em hospital, apaixonado pela nutrição, porque dentro do hospital o paciente ele não tem controle do que come. Ele come o que é oferecido. Tá? Então, tudo que você via na teoria e entregava para o paciente funcionava dentro do esperado. Quando tu vai para o atendimento clínico, que é responsabilidade do paciente, a executar aquilo que é proposto, o resultado era totalmente diferente. E aí é onde a gente começa a entender essa importância da questão da psicologia, o que a tecnologia de alimento está fazendo para gerar esse ponto de prazer altíssimo dos alimentos, onde tem uma palavra que chega a ser um pouco arrogante, mas é um vício alimentar, porque você pega um paciente com uma obesidade grau 1, está com risco de infarto, ele tem consciência disso, tem condições para mudar e não consegue mudar, tu entende que ele está num quadro de vício. Tá? Então hoje a questão de saúde ela é muito, muito precária justamente pela base que é a obesidade. Da obesidade você vai ter uma hipertensão, que é uma das doenças cardiovasculares, uma síndrome metabólica relacionada a diabetes. Então hoje a gente tem alguns estudos mostrando que no Brasil aproximadamente 30% da população tem diabetes. E aí o problema disso que é aquilo que tu falou, são silenciosas. Uma pressão alta, nem todo mundo percebe. Um diabetes, na verdade ninguém percebe os sintomas, só consegue avaliar isso através de um exame. E aí vai deixando isso para depois. Quando o paciente tem um infarto, ele tem uma mudança abrupta de comportamento. Um diabetes não. Sim. Se eu tomo um medicamento, não muda nada. Se eu não tomo, não muda nada. Mas aí na hora que a conclusão disso vem, é irreversível. Às vezes é tarde demais, né? É tarde demais. Pô, imagina. Eu tenho alguns colegas observando, né? Aí começa lá um tratamento mais ostensivo, aí você começa a perceber o cara perdendo membros do corpo. Você fala, cara, será que precisava chegar a esse ponto? Entendeu? E principalmente falando de diabetes, o que é uma das doenças que eu digo que a tecnologia farmacêutica está muito bem evoluída, muito. Cara, uma pessoa hoje teve um diagnóstico de diabetes, vai viver super bem desde que seguir as recomendações, que não é nada absurdo para a maioria das pessoas. Não é nada absurdo. Mas como ela não é uma perna quebrada que dói, as pessoas não seguem aquelas recomendações. E para mim é uma das doenças mais debilitante. Porque quando ela começa a dar o problema, principalmente falando da parte renal, e esse rim só vai dar sintomas de disfunção quando se perde 80%, aí já é irreversível, é só um transplante de rim. Meu Deus, imagina. É só um transplante. O quadro, eu abri aqui enquanto vocês falam, dados sobre principais causas de morte no mundo. Isso aqui é segundo a OMS, tá? A Organização Mundial da Saúde. Um recorte de 2010 a 2020. Number 1, doenças arteriais. Doenças Aí cardiovasculares. principal, né? Você tem principais fatores de risco para o coração. Hipertensão, segundo, diabetes, terceiro, colesterol alto, quarto, tabagismo, quinto, histórico familiar, sexto, sedentarismo. Ou seja, o recorte que tu fez, doenças do coração. Alimentação, exercício físico. Ouvimos o Nutri. Agora vamos ouvir o personal. E aí, John, como é que é o quadro, cara? No que diz respeito ao exercício físico, se quiser falar um pouco mais de Nova Granada, do estado de São Paulo, não sei, os dados estatísticos que você tem, fica à vontade para a gente entender um pouco o nosso perfil, né? O nosso perfil no que diz respeito a práticas, as boas práticas de exercício físico. Então, Tiagão, eu acho muito interessante o que você falou, citou aí do infarto, né? Em si, não só em Nova Granada, mas acho que a população. A galera espera muito acontecer, vamos supor, igual você citou, né? Infartou, esperou, né, ter o infarto para começar a prática do exercício físico. Então, infelizmente, a maioria da galera que busca hoje a prática do exercício físico, né, sempre tem um porquê. Né, precisei ir, o médico indicou eu, né, para estar indo
fazer a prática de exercício físico, né? Por conta de problemas de saúde que já teve. Ou seja, não foi uma decisão deliberada da pessoa. Acorda um dia, eu não tenho nada, mas eu quero envelhecer com saúde. Não foi. Tipo, olha para os netos, fala assim, eu quero chegar aos 60, 70, correndo com meus netos, brincando com meus filhos. E aí a pessoa vai lá e se matricula e pega firme na academia. A maioria, na tua prática profissional, a maioria é porque a vaca já tá com pelo menos 2 patinhas no brejo. Não vou dizer que foi totalmente, mas já tá lá, tá perto. A maioria, por conta que já teve um problema de saúde ou algo do tipo. Mas tem também, né, o pessoal que busca por saúde. E o exercício físico, ele previne tudo isso, né? Então é melhor você praticar, né, ter a prática do exercício físico para prevenir esse tipo de doenças. Perfeito. E complementando, Thiago, por mais que a gente olhe a nível nacional, acho que isso se extrapola de forma geral. E muitas das justificativas que a gente ouve, que hoje eu atendo dois tipos bem de classe econômica bem diferente, bem oposta. Certo. Tanto com pessoas com uma classe econômica menor, com pessoas que têm um alto poder aquisitivo. As duas condições têm acesso ao conhecimento. Eles é sábio daquilo que pode trazer malefício ou não. E os dois, independente da condição financeira, têm o mesmo nível de dificuldade. E eu sou suspeito a dizer que, pela experiência prática, quanto maior o poder aquisitivo, tende a ter maior dificuldade para o processo de emagrecimento. Certo. Porque ele tem acesso a uma gama maior de alimentos que, mesmo que alimentos de alto padrão, não estão relacionados a um alimento nutritivo. Então, essa justificativa que às vezes a gente vê em consultório, a dieta é caro, uma academia é caro, não é tão caro quanto as pessoas imaginam, porque ainda a gente entende que existem pessoas com dificuldade de acesso financeiro, classe baixa, a gente entende tudo isso. Certo. Mas para a população no geral, que tem acesso à informação, que tem uma internet em casa, tem um bom telefone e sabe que é possível fazer uma alimentação adequada sem um gasto tão altíssimo. Ou seja, trocando por miúdos, Dr. Francisco, se o cara ganha 10K por mês, obviamente ele vai visitar as redes de fast food muito mais do que o cara que ganha 3K por mês. Perfeito. Não é barato você comprar uma pizza hoje. Não é barato você dar um rolê no shopping e sentar na praça de alimentação com a esposa, com os filhos e vai 200, 300 reais brincando. Perfeito. É exatamente isso que acontece. Inclusive, a gente, antes de começar aqui, a gente comentou das canetinhas. Poxa, eu já atendi muitos pacientes usando Monjaro, que hoje é o mais caro possível, sem resultado positivo. Entendi. Sem resultado positivo. E, não é uma questão genética? Não, é a espera de um milagre. É a aplicação do Monjaro, achar que aquela caneta, por ser um valor até um pouco mais alto, ela vai fazer o milagre. Não faz. Contextualiza para quem não sabe o que é o tal do Monjaro. Monjaro é uma das medicações hoje aprovada para o processo de emagrecimento dessa classe de análogos de GLP-1. Nome comercial e similares, a gente tem o Wegovy, Ozempic, a Saxenda. O Monjaro é uma classe mais nova desses medicamentos que está dentro do público de alto padrão financeiro, porque é uma medicação extremamente cara. Quanto custa mais ou menos, Francisco? É que vai depender a dosagem, mas vamos colocar uma dosagem mediana. Se eu não me engano, como é uma conduta médica, eu não tenho muito essa referência, mas ela começa de 2,5 miligramas, chegando a 1,2 ou 1,5 miligramas por semana. Nessa dosagem máxima, isso vai variar da onde você compra. Agora vai baratear porque vai estar disponível em farmácias. Mas deve estar custando em torno aí de uns R$2.000 uma caneta mensal. Não é barato, né? Na farmácia, não é barato. Tá? Lembrando que é um método caríssimo e não é uma questão indicada assim para o público geral. Vai lá, compra a caneta, usa. Não. Hoje, tanto que o Wegovy está riscos altíssimos, correto? Existem riscos altíssimos, tem a sua indicação, não é qualquer pessoa que tem que usar, tem que fazer acompanhamento médico. E ela por si só, eu costumo dizer que ela facilita o caminho que o paciente tem que percorrer. Mas ainda há uma necessidade do paciente percorrer determinado caminho, determinado esforço para gerar tal resultado. Ô Francisco, eu estava na área de aeróbico na academia um dia,
E eu reparei que uma moça tinha emagrecido bastante. Mas não é um emagrecimento meio que saudável, né? Porque você vê que a pessoa, ela chegou em mim pra tirar a dúvida, né? Acho que foi o Ozempic que ela tomou. E essa moça chegou em mim e falou: Nossa, João, você emagreceu, você secou e tal, né? Você tomou Ozempic? Eu falei: Não, alimentação e, né, tô praticando bastante exercício físico, correndo, enfim. E aí ela falou: Nossa, eu tomei Ozempic e tal e emagreci, mas não foi, sabe, não parece que eu sequei igual você. E aí eu falei: Nossa, parece que não é um emagrecimento saudável, né? Tipo, não é algo mais meio que Forçado? forçado, é. Isso gera uma polêmica muito grande, Thiago, muito grande. Quando a gente sai da graduação, eu saía com essa cabeça, bem pequena, mas com a experiência clínica, ela tem sua indicação. A nossa taxa de sucesso, por exemplo, de emagrecimento em consultório, estimado pela Organização Mundial da Saúde, é de 10%. Cada 10 pessoas que chegam, um consegue resultado positivo. E o resultado positivo considerado pela Organização Mundial de Saúde é perder 5%. Então, se chega um paciente com 100 quilos no nosso consultório, a gente coloca ele em 95 quilos e ele consegue manter esse peso por 1 ano e meio, foi considerado sucesso. Certo. Mas ele ainda está num grau de peso muito elevado. Entendi. É muito pouco. E ainda assim, só 10% vai conseguir esse feito. Para você entender o quanto é difícil o processo de emagrecimento. Eu não sou contra as canetas de Ozempic, o Wegovy. O problema é do uso não acompanhado. Existem 2 formas de emagrecer de modo grosseiro e resumido. Redução do volume de comida. Se eu sento para tomar um café da manhã e meu café da manhã tem 10 pão de queijo, o Wegovy faz eu comer 1, eu vou emagrecer. Mas esse pão de queijo, apenas 1 unidade, só vai ser sustentável enquanto tu toma o Wegovy. Parou de tomar o Wegovy, tu vai subir para os 10 pão de queijo e vai ter um efeito rebote. Então, o processo de emagrecimento que a caneta faz por si só é mediante a redução dos volumes de comida, mesmo comendo errado. E esse é o problema. Porque quando você emagrece comendo errado e não teve consciência de mudar comportamento alimentar, lá na frente você vai voltar a cometer o mesmo comportamento sem o Wegovy, só que vai voltar para o volume normal. Não é que a sua fome aumenta, ela volta para um nível normal. E aí o paciente tem um efeito rebote. Então, é uma medicação que melhorou muito a taxa de sucesso. Tem pacientes que têm a indicação, precisa, está numa zona de risco grande. Entre risco e benefício do uso da medicação, no meu ponto de vista, vale muito a pena, mas ele tem essa consciência que aquilo é uma muleta para a perna quebrada. Se ele não for lá no ortopedista, fazer a cirurgia ou fazer a imobilização dessa perna para fazer a cicatrização, tirou a muleta, ele vai mancar e vai cair novamente. Então, a gente tem esses problemas em consultório. O uso por conta, sem mudança de comportamento e um reganho de peso pós-uso. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Eu vou pintar aqui um quadro e aí depois vocês vão me dar uma assessoria aí de 3 minutos para esse quadro que será pintado, ok? Uma pessoa aí entre seus 35 e 40 anos, tá? Trabalha em escritório, então não tem exercício ou desgaste físico no dia a dia, rotina de trabalho. 2 refeições por dia, café da manhã de vez em quando faz, de vez em quando não. Café preto consome, diria que pelo menos aí 1/2 litro por dia, pelo menos 1/2 litro por dia, sem açúcar. Mas tem a fraqueza aí com as saidinhas, vai para a cidade, passa na frente da coxinha e come uma. Tá com fome, pós-almoço, almoçou pouco, passa na padaria aquele pãozinho, você entendeu? Então, de segunda a sexta, essa pessoa tem essa rotina um pouco desregrada. Final de semana, convite para almoçar na sogra, convite para o churrasco não sei aonde, convite para comer lanche com os amigos e tal e tal. Essa pessoa está no sobrepeso, né? Tá aí dentro dos quase 70% que você coloca, dos brasileiros com algum tipo de sobrepeso. E essa pessoa também, personal John, ela tem falhado muito na questão do exercício físico, né? E assim, existe o cenário ideal. Eu sempre trabalho isso com as pessoas que eu lido, né? Dou aula aqui na ONG, na igreja, lido muito com isso. E eu sempre tento pintar esses 2 quadros, o cenário ideal e o cenário real. O cenário ideal é aquela coisa de filme, aquela coisa dos influencers, que está tudo perfeito, tudo em dia.
o cara tem R$ 2.500 por mês só para gastar com o mercado, com alimentação. Esse é o cenário ideal. O cenário real é o do brasileiro médio, contando as moedinhas. Cara, eu não consigo seguir essa dieta que o Nutri me passou, eu não consigo ir todos os dias, igual o personal lá pediu para eu fazer academia e tal e tal. Então, o cenário real é o que precisa ser tratado, porque é justamente no cenário real que está a população, a grande massa da população granadense, do estado, da nação, do mundo, né? Qual seria aí alguns passos, né? Eu sei que é uma pergunta bem geralzona, mas qual seria alguns passos para esse homem, para essa mulher iniciar um processo de maior consciência de si, da sua própria alimentação, dentro do cenário real e não ideal, tá? Porque eu sei que não desmerecendo os profissionais, tampouco vocês que estão aqui na bancada comigo, mas o cenário ideal, você manda aí 2 minutos no chat GPT, ele te dá todo um cenário que você, eu vou seguir. Aí você segue durante uma semana, na segunda você já, né? Então a realidade, pé no chão, é uma coisa. E aí a idealização é outra, né? Eu acho que é bem complicado quando nós vamos até profissionais, eu tenho aqui 2 baita profissionais diante de mim, e você vai com a idealização de que não, pode passar dieta aí que eu vou seguir, pode passar o treino aí que eu vou... E aí, cara, primeira semana, segunda semana você já vai fraquejar. Então, assim, um pouco mais realista. Qual seria uma postura aí de vocês para esse cabra, para esse homem ou para essa mulher que está nesse perfil de vida, nessa rotina maluca, desenfreada? Quer começar, João? Posso começar. Eu acho que depende muito e vai muito, não só de nós profissionais, mas da pessoa em si, né? A gente vai estar ali, lógico, para dar todo o apoio, né, necessário para ajudar, mas a pessoa tem que querer muito também. Tem que querer muito também ter essa nova Estilo de vida. esse novo estilo de vida, né? A pessoa tem que querer muito, porque não é fácil, né? Ainda mais que você falou aí, né? De segunda a sexta ter uma alimentação, que a alimentação é muito importante, né? E para a pessoa dar o início não precisa ser necessariamente numa academia, não, pode começar pela caminhada, pode começar, né, por alguns outros exercícios, um futebol, né, uma natação, enfim. Então eu acho que a pessoa tem que se conscientizar e querer realmente algo novo, né, um novo estilo de vida, e para ter uma saúde aí, né, melhorar um pouquinho mais. Então desenvolver o mínimo de consciência para colher algum fruto da assessoria de um personal. Caso contrário, é só para você falar assim, eu já fui no personal, eu já estou resolvendo a parada. Tem um filósofo que fala muito isso. A pessoa detecta um problema e ela verbaliza o problema. O fato de você verbalizar diante de alguém, principalmente de alguém que tem alguma autoridade sobre o assunto, já dá uma descarga neural que gera algum tipo de satisfação. É uma satisfação fake, tá? Só que já gera algum tipo de satisfação porque eu estou falando sobre o problema. E eu falei para o personal, eu falei para o Nutri, embora eu ainda não fiz nada para resolver, mas eu já verbalizei, então eu vou dormir tranquilo. Uma resolução fake de problemas. Então a gente tem muito isso. Quando eu ouvi o filósofo, eu falei, caramba, velho, eu faço isso o tempo todo. Eu vejo os BOs da cidade, do país, da economia, da segurança, a falta de educação, e aí eu verbalizo para alguém, geralmente alguém de maior status cognitivo, acadêmico que eu verbalizei e a pessoa fala, nossa, tal, pronto, eu vou dormir tranquilo. Só que aí você para pensar, tá, mas o que foi que resolveu eu detectar o problema e reclamar sobre? Não resolveu nada. Aliás, só me atrapalhou, né? Você vai se tornando aquela pessoa chata que detecta todos os problemas, mas não resolve nada. Então, eu me vi fazendo muito isso. Muito isso. Falei, cara, eu só falo dos problemas, mas praticar esse lifestyle de mudança, às vezes duram dias. Né? Então, legal. Primeira coisa, gera essa consciência. Francisco. Tiagão, dentro desse contexto aí que tu me passou, desse
possível paciente fake aí, o meu objetivo hoje em consultório é justamente isso. A teoria ela é linda, mas ela é idealizada. É dentro de um contexto perfeito, que não é a realidade de 99% da população que tu atende em consultório. Perfeito. Independente do poder aquisitivo, sendo o poder aquisitivo também uma das interferências que pode implicar positivamente ou não nessa aderência do paciente. Então a gente fala muito sobre o que vai trazer aderência. Dentro desse contexto, um paciente que consome 2 refeições ao dia. Primeiro é tirar muitos mitos que talvez ele tenha consciência. Porque comer de 3 em 3 horas, até que ponto é positivo? Boa. Não é. Bom ponto. Tá? Para um paciente como esse, eu não mudaria nada. Primeiro eu vou entender o que esse paciente faz. Então, eu faço 2 refeições ao dia. É possível fazer uma terceira? Sustentável? Não, vamos ficar as 2. Vamos fazer agora com que as 2 seja correta. Então, você começou iniciando que o paciente fazia 2 refeições, mas também a pessoa, teve uma contraversão. Eu faço 2 refeições ao dia, mas às vezes eu estou na cidade e estou com fome com coxinha. Então não é 2. No lugar dessa coxinha, você não teria a possibilidade de passar no supermercado e pegar 3 maçãs? Talvez não é tão satisfatório, palatável. Eu sou bem honesto com isso. Uma coxinha é excelente. Em contrapartida do que uma pera. Palatável não tem nem comparação. Então, primeiro fazer a conscientização que o João falou. Então, por que tu tem que seguir isso? Qual que é a importância disso? E se tu não seguir, para que caminho tu vai? Deixar ele consciente e jogar a responsabilidade para esse paciente. E o segundo ponto é fazer com que esse paciente tenha o mínimo possível de mudanças. Inclusive, hoje, de verdade, eu atendi uma paciente que eu não montei cardápio para ela. Não tinha condições de montar cardápio para ela. Certo. Eu não quero te entregar um problema a mais. A paciente não tinha horário para acordar. A paciente não tomava os medicamentos, alguns em horários específicos que tinha que tomar. Eu simplesmente sentei com ela e ajudei ela a montar uma rotina. Falei, isso aqui vai ter muito mais relevância na tua vida. Você tomar os medicamentos, que inclusive ela estava com indicação de uso de Mounjaro, mas não está encontrando Mounjaro. E ela está fazendo uso de Wegovy. Nem o Wegovy ela tomava correto, ela teve a satisfação de passar no endócrino, pegar uma receita e comprar o medicamento, mas não tomava. Já recebeu a descarga emocional, já estou resolvendo a parada. Exato, exatamente isso. Quando na verdade... Então, hoje a gente fala, é mudança simples, é que o acesso à informação é muito bom, mas também trouxe muita confusão. E com isso, muito aproveitadores, com dieta da moda, dieta que faz milagre. Isso gera muita confusão. Todas as dietas funcionam, mas para quem que funciona? Você está disposto a abrir mão do seu pão do café da manhã? Pô, não funciona low carb para você. Então a gente promover a aderência e dentro dessa aderência encaixar os nutrientes ali de acordo com o que ele tem acesso, dentro da condição financeira dele, disponibilidade de tempo. Tá? Na verdade esse paciente vocês já estão ligados, né? Esse cara sou eu. É muito interessante, galera. Talvez você está aí, né, ouvindo ou assistindo o episódio piloto do Fala NG Podcast. E você fala, tá, muito legal, mas nada disso serve para mim. Não é nosso objetivo de forma nenhuma trabalhar no cenário do mundo idealizado. Vocês como profissional imaginam que seria... um tiro no pé, no ditado popular, você ficar trabalhando esses cenários ideais para os pacientes e aí você percebe que talvez não alcance nem os 10% que o Francisco coloca, né? Que é a taxa de sucesso aí no processo de uma mudança radical de vida, buscando bem-estar, saúde e tal e tal. Então, meus amigos, é dentro da tua realidade, da sua realidade. É muito legal quando a gente traz toda a parte teórica e contextualiza, né? Eu lido muito com isso no campo das ciências sociais, não na área médica, mas você contextualiza a realidade e você insere verdades, princípios norteadores, mas a partir da realidade da pessoa e não da realidade do atleta, que tem lá patrocínio, e do outro que emagreceu em 6 meses. Não, isso daí são pontos fora da curva dentro da rotina. Porque quantas pessoas, João, você conhece que correm uma maratona? Ixi. Entendeu? Eu conheço 2, o Francisco e o Fernando, o moçambicano. Conheço 2. Então, assim, você para pensar e fala, a maioria esmagadora das pessoas não vão correr a maratona. Só que podem fazer 15 minutos de caminhada
3 vezes por semana ao redor da praça. Entendeu? Ao redor da praça. Agora vamos trazer um pouco mais para a realidade granadense. Né, nós estamos no Fala NG, que é Fala Nova Granada, podcast, então tá aqui. Ó, o foco é a gente se conectar e se comunicar com você, amigo, amiga granadense. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade agora. Vamos começar com a parte desafiadora. Depois a gente vai para a parte boa. Um pouco do perfil da população granadense. Começar com meu amigo John. John, como tem sido a prática, né, você como educador físico, como personal trainer, como tem sido a sua prática em Nova Granada? E talvez você não tenha parâmetros, porque até onde eu entendo, você não tem praticado fora de Nova Granada, a não ser com o teleatendimento, né? Certo, com a consultoria. assessoria virtual. Mas como tem sido para você? Começa aí com 1 ou 2 pontos negativos ou desafiadores, né? Que nós, população granadense, estamos falando da gente, né? Nós 3, obviamente, estamos incluídos, pois somos de Nova Granada. 1 ou 2 pontos desafiadores e depois 1 ou 2 pontos assim. Fala, não, nesse aspecto aqui, os granadenses dão show. Então, Tiagão, a parte desafiadora, cara, né, aqui na Granadinha, para mim é a questão da desvalorização em questão de valor, né? Vou dar um exemplo. Hoje eu cobro R$300 3 dias na semana, por mês, para a pessoa ter aula comigo, certo? Né? Então, muita gente às vezes acha meio caro esse valor, hein? Em Rio Preto é o dobro, é o triplo, é R$750, R$800. Certo. Isso inclusive eu tenho uma amiga minha de Rio Preto que ela falou que esse valor de R$600 é 2 dias na semana em Rio Preto. Então a parte desafiadora para mim é essa, sabe? A questão a galera não valoriza a questão de valor. Sim. Eu acho assim, pegando o seu gancho, existe um aspecto que é perfil e característica de cidades pequenas do interior, e nós moramos em uma cidade pequena, né? A gente tem como ponto de referência a grande cidade de São José do Rio Preto, que é o nosso polo aqui na região, né? Então você pega o Noroeste Paulista, a cidade que se destaca é Rio Preto, né? Então Rio Preto pra gente é a referência. Eu não estou nem usando São Paulo, não, é Rio Preto, né? Que não é uma capital, embora seja uma baita de uma cidade. Eu conheço várias capitais do Brasil e São José do Rio Preto dá de chinela em muitas delas, na questão de infraestrutura, economia, oportunidade de emprego e tal e tal. Mas eu creio que nós, granadenses, podemos e devemos equilibrar um pouco melhor a valorização que nós damos para os prestadores de serviço. Este é um lado da moeda. O outro lado, você que presta serviço, nós que prestamos serviço, sermos profissionais de excelência. Por quê? Eu morei muito tempo nos Estados Unidos. Vou usar o exemplo aqui da construção civil. Teve uma época lá que eu fiz uns bicos com a galera da construção civil, imigrante, novo, solteiro, trampando, levantando grana, estava com planos de ir para o Sudeste Asiático depois, ficar uns meses lá, trabalhava com o que dava. Eu me lembro como se fosse hoje, porque me marcou. Nós fizemos a pintura de uma casa, Francisco, de um americano, e ficou eu e mais 3 lá da companhia, eles chamam de companhia, né, empresa de construção, e nós ficamos lá 5 dias, 6 da manhã até 4h30, 5 da tarde, 15 minutos de almoço. Lá não tem CLT, né? Você ganha por hora, então livre mercado é outra história, é outra conversa. E aí a gente pintou, e aí eu lembro que a gente fez com rolo o acabamento de um beiral da casa assim que era de madeira, do telhado. A gente fez com rolinho pequeno, tal, subia na escada, pá. Chegou o dono da casa, John, ao final de 5 dias, a casa estava pronta, olhou, pegou, subiu na escada, olhou assim e falou assim: eu não gostei desse acabamento com rolo. Eu queria que fosse o acabamento com pincel. O que o dono da empresa fez? Na mesma hora, ligou pra gente, falou: acabei de receber uma ligação do dono da casa. Vocês podem começar amanhã às 6 da manhã a refazer todo o acabamento, porém com pincel. Você fala com um norte-americano, prestador de serviço, tá? Não estou falando de produto, tá, gente? Estou falando de prestação de serviço. Você fala com o norte-americano assim, você leva o seu carro na mecânica. Aí ele fala assim para você, ó: I will do my best. Vou fazer o meu melhor. Você deixa o carro lá e volta para casa, vai tranquilo. Você fala: mano, o cara me disse que vai fazer o melhor dele.
Você leva para o mecânico aqui no Brasil. Existem as exceções, óbvio. O cara vai falar para você assim, ó, eu vou ver o que eu consigo fazer. Você já fica em desespero, mano. Você fala, cara, o cara vai ver o que ele consegue fazer, tipo assim. Então é um exemplo, tá? Não estou aqui desmerecendo os mecânicos, porque tem bons mecânicos em Nova Granada. Só que um lado da moeda é nós valorizarmos os prestadores de serviço e, por outro lado, os prestadores de serviço, tenho aqui, né, vocês como exemplo, na área da saúde, a gente, e eu também presto serviço, a gente elevar muito as nossas expectativas e o padrão. Porque o padrão de exigência do brasileiro é muito baixo comparado com o alemão, por exemplo. O alemão, eu visitei a Alemanha alguns anos atrás e é impressionante como você observa a altíssima produtividade do alemão. O hotelzinho que eu fiquei, eu e a Bárbara, o pessoal estava fazendo uma obra, trocando uma tampa de bueiro. Trocando. Era 3 pessoas fazendo aquele trampo. Então a gente acordava de manhã, ia bater perna, estávamos em Frankfurt, capital financeira da Alemanha. E aí a gente saía de manhãzinha e aí os caras já estavam lá, no pega. Aí tal, pegava o metrô e dava rolê, e conhecia, tirava foto e tal. Voltava, 4h30, 5, um frio de lascar, pegamos o inverno. Os caras estavam finalizando a obra. A gente ficou 3 dias lá. No final do 3º dia a obra estava pronta, não tinha uma marca de sujeira. Sabe o que é zero? Você olha assim e fala, não dá para imaginar que os caras estavam fazendo uma obra aqui no meio da rua ontem. Limpeza total. Mesma coisa a limpeza de obra lá na América do Norte. Então você observa que quando você leva o padrão, é natural que o preço acompanhe. Entendeu? Sim. Natural que o preço acompanhe. Então a gente precisa, como granadense, valorizar os nossos profissionais, porque tem muitos profissionais bons, e os profissionais, em contrapartida, autovalorizar-se e elevar muito o padrão. Atendimento, cara, apresentação. Né? Imagina, eu vejo os stories que vocês postam. Pô, imagina, você chega lá no escritório, um exemplo, tá, gente? Tudo que eu vou colocar aqui é bem o oposto, porque eu já fui atendido pelo Francisco uns anos atrás. Você chega lá, a sala de espera tá toda suja. Né? Não tem um copinho lá limpo, descartável. Você vai no banheiro, o banheiro tá, né? Você percebe que não vê uma faxineira tem 3, 4, 5 dias. Qual a expectativa que eu vou ter como paciente ou cliente de, não, cara, eu vou pagar, vale o serviço, entendeu? Então por que você vai num lugar e você come sabendo que é 15, 20% a mais do que o outro restaurante? Porque lá tem qualidade, porque lá tem bom atendimento, porque lá você chega, o cara te olha no olho, seja bem-vindo, como eu posso te ajudar, qual mesa você gostaria de se sentar? Você chega em lugar, a pessoa parece que te atende fazendo um favor para você. Tipo assim, eu tive algumas experiências, não foi no Brasil, foi num país aqui da América do Sul, que eu vou evitar mencionar o nome, porque eu tenho amigos lá. Você chega no restaurante, a pessoa te atende já, tipo assim, por que você veio comer aqui, miserável? Um monte de restaurante na rua e você entra no meu. Tipo, a pessoa já te atende chateada porque você entrou e você quer gastar ali 1h, 1h30 se alimentando, tendo um tempo bacana com seus amigos, com a sua família. Ou seja, é o tipo de lugar que eu já não volto mais. Mas lá é 30%, 40% mais caro. Não tem problema. É lá que eu vou. Então é um dos aspectos, tá? Porque às vezes o pessoal acha que é a crítica barata, né? Só dedos apontados. Não, a gente está fazendo uma autocrítica aqui também, né? Eu, pelo menos, estou fazendo uma autocrítica também. Então esse é o ponto negativo, né, João? Acredito que sim, ponto negativo. Na granadinha aí. A galera Perfeito. gasta 100, 150 reais de bebida aí no final de semana e acha caro de pagar 300, 400 reais aí no personal, né? Não, e eu vejo você lá em ação, cara, os personal, vários, né? Os caras pegam o peso pra você, os caras falta pegar copinho de água gelada, Completo. toma. Então é o serviço completo, né? Não é só a consultoria. Se pedir, busca. Busca, Pô. busca, com certeza busca. Bacana. Francisco, qual seria um aspecto desafiador aí na prática da sua profissão em Nova Granada especificamente falando, tá? Eu entendo muito a sua colocação sobre essa experiência do atendimento. Uma das coisas que a gente vem buscando muito, conversei inclusive com o João sobre isso. Mas, para mim, o desafio maior não está nem na questão de desvalorização do profissional. Acredito que isso
parte até de crença de nós como profissional, às vezes, cultural, essa desvalorização profissional é feito por nós mesmos. Porque Perfeito. se não tivesse outro que cobrasse menos, não teria, Mais baixo. não teria essa concorrência. A maior dificuldade que eu vejo, talvez, aqui em Nova Granada, é entender que São José de Rio Preto é melhor. A galera tem uma cultura aqui de precisar de uma roupa, não ter consciência que é importante ele comprar essa roupa aqui, que vai gerar economia aqui, e ir buscar essa roupa numa loja semelhante, num valor mais caro, no mesmo produto. Isso falando de produto, porque você vai comprar o produto, às vezes, da mesma marca. Mesma só que coisa. tu busca em Rio Preto. Tá? Entra a questão de atendimento. Então, também entra a questão de atendimento, de oferta, de modo que você é tratado. Mas em Rio Preto tem-se uma supervalorização dos profissionais de fora, e isso eu vejo na maioria dos setores, desde a saúde, desde da questão de mão de obra, construção civil, vejo uma supervalorização, enquanto muitos dos profissionais daqui saem para ganhar dinheiro lá fora, lá no São José de Rio Preto. Então a maior dificuldade é isso. O Rio Preto é sempre visto, por talvez ser uma cidade maior, é visto como referência, inclusive em profissionais. A questão de valor, para mim, já foi um impacto. Talvez hoje também seja um dos princípios, mas não tanto. Eu vejo que, a depender do lugar que tu tá, você vai conseguir oferecer uma experiência melhor para esse paciente, que em Rio Preto eu atendo numa clínica hoje de alto padrão. É um custo maior para se consultar comigo lá, mas é uma experiência totalmente diferente. Sim. Uma experiência totalmente diferente, desde a recepção desse paciente lá no estacionamento até esse paciente sair da clínica. Mas, de fato, é o mesmo profissional, o mesmo trabalho que está sendo entregue ali. Show. Esse, então, foi o aspecto desafiador. Eu não vou dizer negativo, porque é diferente. Vou colocar assim, diferente. Perfil diferente de Rio Preto, de São Paulo e cidades da região. Agora, o aspecto positivo, né? Algo que exalta o granadense, o perfil do granadense na sua prática profissional aí como personal, John. Cara, eu sou apaixonado nessa cidade, pra falar a verdade pra você. Gosto demais. Eu costumo dizer que fazer o básico na sua profissão já é o suficiente, né? Então, pra mim, o reconhecimento da galera aqui de Nova Granada, de você fazer o básico, né? Infelizmente, a gente tem muitos personagens aqui na Granada. Infelizmente não, felizmente, né? Porém, infelizmente, a maioria não faz o básico, né? Que é um bom trabalho, desde ali da recepção, que a gente está falando aqui agora, né? A maioria não tem todo o controle dos seus alunos, questão de medidas, peso, enfim, a maioria, infelizmente, não costuma fazer o básico, que é o que um personal faz. E você fazendo o básico, a galera te dá muito esse reconhecimento, né? De falar. Então, hoje em dia, eu estou fazendo muito meu nome na Granada, em Nova Granada, sendo muito reconhecido, graças a Deus, e fazendo o básico. Então, a galera é uma galera muito acolhedora. Eu acredito que é isso. Tipo assim, você faz... Tem uma definição que eu gosto muito, né? A definição do mestre. Quem é o mestre? O mestre é aquele que faz o básico e faz o básico bem feito. Do ponto de vista de que a pessoa média é tão desleixada em quase tudo que faz, que quem faz o básico e faz bem feito já se destaca, né? Então, você coloca aqui o personal que vai lá, que faz um trampo legal, que acompanha as medidas, a evolução ou não do aluno, já... Tem personal que não faz nenhuma ficha anamnese na aluna, entendeu? Então, ficha o quê? Anamnese. Explica pra gente esse negócio aí. A ficha básica, que você pega a idade, pega medidas, né? Se a pessoa tem algum problema de saúde, né? Toda essa ficha da característica da vida da pessoa. Né? Se ela tem algum problema de saúde, peso, enfim. Então, isso é o básico. Tem a maioria, já peguei aluna minha que já fizeram com outro personal e a galera não faz nenhuma ficha anamnese. Então, Vamos caprichar, pessoal. Vamos caprichar. Vamos evoluir. Muito bom. Então, você percebe que o pessoal reconhece, né? Quando há a desenvoltura aí básica da profissão. Bacana. Você, Francisco, ponto positivo aí do granadense na sua prática profissional.
de fato, esse acolhimento. Por se tratar de uma cidade menor, com menos profissionais, com uma demanda alta, porque a gente viu que 68%, 70% da população tem um quadro de sobrepeso, então a gente tem uma demanda alta para pouco profissional. Então é muito mais fácil você ter uma progressão na carreira, se solidificar nesse ambiente. A gente falou aqui da questão, São José de Rio Preto tem um ticket maior de remuneração, mas o quanto é difícil de você se propagar lá, poucos falam. Tá? Porque se fosse fácil assim, todo mundo estava indo para lá. Exato. Tá? Então a Granada tem um ponto positivo muito bom. Você, desde que faça um trabalho bem feito, com honestidade, o básico com excelência, que é aquilo que tu falou, tu se destaca na média e com isso você tem um reconhecimento e é muito mais fácil a tua propagação com carreira numa cidade como Nova Granada. Então um ponto positivo para mim seria isso. Existe alguma curiosidade do granadense? Eu vou usar um exemplo meu, tá? Quando eu dava aula de inglês aqui, uns anos atrás, eu dei aula de inglês aqui na cidade, tinha alunos particulares, pequenos grupos, e o que eu percebia, eu chego para dar aula, eu trabalhei já como professor de inglês em São Paulo, lá no Alto da Lapa, há muitos anos atrás, né? Eu tô ficando velho, hein, cara? E aí eu chegava assim, falava assim, ó, a frase é essa: o paulistano falava peito estufado, olhando no meu olho, tudo errado, mas falava. Ou seja, o cara demonstrava uma coragem ao praticar o idioma estrangeiro que era absurda. Aqui a gente carrega uma insegurança para muita coisa, né? Então eu falo a mesma frase e aí a pessoa falava assim: não, peraí, deixa eu falar primeiro em silêncio aqui, deixa eu treinar. Eu falo, não, velho, você está aprendendo um idioma estrangeiro. É natural e totalmente aceitável que você fale de forma equivocada, de que você fale de forma até engraçada, e a gente vai rir junto e vida que segue. Tá tudo certo. Então a galera pisa em ovos ao se expor, entre aspas bem grande, ridículo, abre aspas, fecha aspas. Então assim, falta aquela coragem. Por quê? Porque, pessoal do interior, a gente fala porta, portão, porteira, nós vai, nós vem, nós fumo, e aí a gente carrega esse estigma, né? O granadense carrega esse estigma que a gente não sabe falar. Eu já vi, cara, já ouvi de granadense falando assim, não, eu tenho medo de ir pro exterior. A pessoa tem condições financeiras de comprar passagem, de passar 2, 3 semanas lá, mas não vai por quê? Fala, eu não sei, como é que eu chego lá no Starbucks lá e peço um café em espanhol, em inglês e tal e tal. O medo de enfrentar e lidar com a vergonha de estar num lugar. Cara, todo mundo vai saber que tu é estrangeiro, que tu não fala o idioma, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, é uma característica que é uma curiosidade, porque em algumas cidades que eu lidei, não é assim. A pessoa vai e fala tudo errado e tá tudo certo e não demonstra nenhuma preocupação, sabe? Usando o caso da aula de inglês, né? Tem alguma curiosidade assim que se destaca na profissão de vocês? Talvez esse perfil que eu coloquei se aplica também ou não? Para mim é difícil falar, Thiago, porque como eu não tive fora aqui da região atendendo, por mais que eu atenda os pacientes online, não percebi uma diferença em consultório. Não. Posso dizer de uma diferença que para mim é bem marcante, é da cidade próxima aqui de Palestina que eu atendo, em relação ao modo de preparo. Ali é incrível, modo de preparo e comportamento. Então assim, eu atendo uma clínica que hoje não atende médicos, mas nessa clínica atende psicólogos, mas tinha médicos. A abordagem lá era totalmente diferente, era porta aberta para atendimentos. Em relação da questão de pagamento, era só dinheiro, e não era uma exigência da clínica, deixando claro. E falando da parte nutricional, modo de preparo de comida. Então aqui, de 10 pacientes que eu atendo aqui em Nova Granada, um talvez usa a famosa banha de porco. Certo. Lá em Palestina é o inverso. Olha só. E é muito próximo, né? Tu concorda? 30 km. Não dá isso, dá 22, 25 km. Então lá, para mim isso foi muito marcante. Mas fora essa questão, não. O nível de entendimento sobre a nutrição bem parecido. Tanto aqui, Nova Granada, Palestina, Rio Preto. O nível de confusão sobre comer de 3 horas, pão engorda, posso comer à noite, a mesma nível de dúvida. Então, assim, não tem nenhum ponto muito acentuado que se destaca. Não que eu consegui observar no momento. Perfeito. Não consegui. Perfeito. E você, John? Eu também não cheguei a reparar, não. Nessa questão de
curiosidade, não. Vou notar mais nisso. É interessante mesmo, é uma pergunta boa. Uma coisa que eu já vi acontecendo aqui. Tá? É que assim, eu rodei demais, né, cara? Eu tô aqui há 10 anos agora, morando em Nova Granada, embora viaje muito. Mas antes disso eu morei, sei lá, perdi as contas, né? Em os países da América do Sul conheci todos. América do Norte, Sudeste Asiático. Então essas curiosidades destacam muito na minha mente, sabe? Porque eu tenho muitas referências, né? Uma coisa que eu achava engraçado, cara. Hoje não é tão comum como era antes, mas quando eu era moleque e treinava aqui, o pessoal ia pra academia de chinela havaiana, mano. Não, isso aí é todo lugar. Nossa. Eu vi aquilo, cara. E eu muitas vezes já fui e falei, mano, né? Cara, chinela havaiana, velho. Os pesos lá, o negócio, imagina cair. E é algo que é multa, hein? É 5 mil reais de multa pro dono da academia. Sério? 5 mil Rola reais. multa? Vixe, não pode Não de jeito sabia. nenhum. Não pode. Não sabia, Não então. pode. Galerinha aí que tira tênis. Não pode isso, O João. CREF bateu lá, já era. Sério? Eu Sério? tiro tênis às vezes. 4, 5 mil reais de multa pro dono da academia. Tanto é que eu já mandei uns par embora, infelizmente. Falo, não consigo Porque tava sem tênis, veio de chinelo. autorizar, E a maioria talvez não saiba, João. Mulherada- Eu sou uma pessoa que eu não Eu não sabia sabia. A mulherada disso. faz a unha e vai pra academia de rasteirinha, essas Ô, coisas, velho, né? E aí eu falo, infelizmente... Mas pegando esse gancho, e aquela empresa que é bem famosa, eu não vou lembrar o nome, que faz os strap, que Renato Cariani faz propaganda, Paulo Musi, sabe? Que tem os strap. Você lembra? Você conhece essa marca? Thiago? Não conheço, cara. Ela fez uma sapatilha. Ah, ok. Talvez, inclusive, pra burlar o sistema. Que na verdade é uma meia com um soladinho de borracha, Entendi. que talvez vai passar na Dá legislação. uma aderência melhor para os exercícios de powerlift e tal e tal. E vai ser, porque em Rio Preto eu ouvi que muitas academias não deixam você treinar realmente de meia, igual a gente vê descalço para fazer agachamento. Tem muitas academias que não podem, mas eu não sabia que era uma lei que proibisse isso. Eu achei que era uma regra interna. Olha aí, aprendizado do dia, hein? Não sabia. Não pode. Uau. Bacana demais. Gente, pra gente ir se encaminhando pro fim desse nosso bate-papo, muito bacana, aprendendo muita coisa legal. Menciona aí pelo menos um ou dois mitos, porque eu sei que tem vários. Tem vários. Que a galera tem, vou começar com o Francisco agora, em relação à nutrição, que a galera trata como... Mas na verdade é um mito, é um paradigma que foi construído, e o pessoal trata com convicção, mas na verdade já foi desmentido, já existem dados científicos e tal. Como é que é isso? Conta pra gente, mano. Bom, vamos lá, tem muitos. Tem algum em mente? Ó, que tal se tu mencionar sobre essa questão do comer de 3 em 3 horas? Porque parece que é o chavão do nutricionista. Tá, Comer 3 em 3 horas. não que eu queira entrar em polêmica, mas já justificando o que uma professora falou para mim na graduação. Francisco, tem estudo para tudo, porque nós da parte da saúde se baseia em estudo científico. Mas nem todo estudo é bom e nem todo resultado é válido. Então a gente vai olhar o que a gente vai pegar um compilado e ver para onde isso está apontando. Certo. Então o que a gente vê? Que a maioria dos estudos que foram comparar dietas para emagrecimento, estou falando aqui exclusivamente de emagrecimento. Se você pega um paciente com quadro de hipoglicemia, comer de 3 em 3 horas é indicação. Claro. Mas emagrecimento, que é a dúvida da maioria das pessoas, não tem um resultado superior entre comer de 3 em 3 horas ou comer apenas 3 vezes ao dia, quando comparado o mesmo tipo de dieta com o mesmo nível de energia. Então isso é extremamente um mito. Por mais simplista que seja, isso todo mundo vê em redes sociais, em comentários, o déficit calórico ele é soberano. O que é déficit calórico? É o ponto negativo entre o que o seu corpo gasta e o que você consome. Se o déficit calórico for semelhante entre comer 3 em 3 horas ou comer 3 vezes ao dia, o resultado é igual após 6 meses. Então isso se trata de um mito. Aí existe a aderência, que foi o que a gente conversou lá no início do podcast. Você é um paciente fake que citou aqui pra gente, que come 2 vezes ao dia, mas que quando tem a fome, tu vai comer besteira. Talvez comer com uma maior frequência não vai diminuir a possibilidade de tu parar para comprar uma besteira. Aí entra essa questão comportamental. Entendi. Mas se o paciente faz 100% do previsto entre comer de 3 em 3 horas ou comer 6 vezes ao dia, ou comer 3 vezes ao dia, o resultado é igual. Show. Na verdade, você vai ter uma abordagem holística, completa, não só a questão técnica de quantas calorias e tal. Talvez o comer de 3 em 3 horas vai inibir
a possibilidade do erro da coxinha. Poxa. Isso, perfeito. E aí vai te emagrecer. E talvez tu associa que comer de 3 horas emagrece. Não, foi o fato de você não comer a coxinha que te emagreceu. Entendi. Você sabia que daqui 3 horas eu preciso comer, eu já levo lá uma fruta pro escritório e tal e tal. Legal. É a abordagem holística, né? Completa do assunto. John, um mito aí, cara. Posso falar um que eu achava que era? Ixi. Por quê? Porque eu cresci assistindo Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger. E os caras iam fazer exercício aqui, ó. Pá, velocidade. E o molecão ia pra academia. Os caras, não, velho, você precisa ter a cadência, tal, tal. Nada a ver, mano. Eu quero ficar grande igual o... né? E é um mito. Ou eu tô falando besteira? Não, tipo, você fazer tudo, né, na velocidade ali. Não, realmente, hoje em dia, muitas pesquisas, né, as coisas vão se atualizando. E, na verdade, não tem um certo e errado, né? Eu costumo dizer isso. É lógico que, hoje em dia, né, você precisa ter uma excêntrica, uma concêntrica, uma fase excêntrica, uma fase concêntrica controlada, né? Pra você conseguir, né, ter uma tensão mais nos músculos, enfim. Então, a galera antigamente, filho, é loucura. Você, tanto é que o Paulinho às vezes vai lá na academia do Vitello lá, os caras começam a gritadeira de noite lá e você vê que não tem uma concêntrica excêntrica, os caras não tá nem aí, realmente. Abre um parênteses aí, explica pra gente rapidinho. Excêntrica? Excêntrica o início do movimento. Concêntrica na hora de subir, excêntrica na hora de descer. Na hora da força. Então todo movimento na academia tem a excêntrica e a concêntrica. Tudo que você faz, você tem a concêntrica e tem a excêntrica. Então as pesquisas, na faculdade também aprendi. Você precisa ter 3 ali a 2 segundos na excêntrica e 2 segundos na concêntrica. Então você precisa ter. É tudo questão de células, de músculo. Então Perfeito. A galera. Antigamente, filho. Antigamente não dava nem tempo de falar excêntrica, né? O cara já tinha finalizado o exercício todo. Como que é? Movimento, né? 15 para definir, 15 repetição para definir e 8 para hipertrofia, para crescimento. Já ouvi essa também. Essa é muito famosa. Até hoje eu acho que essa é uma dúvida comum. Os caras ficavam 40 minutos na academia e ia embora, 1 hora no máximo. Hoje em dia a galera fica 3 horas. Sonho meu. Ter 3 horas, cara, eu tenho 40 minutos e olha lá, na manhã. Bacana. Bom, gente, o papo tá bom. Agradecer aí. Eu creio que, sem sombra de dúvidas, a gente precisa, daqui a algumas semanas, quem sabe meses, gravar aí um outro episódio com vocês. Porque tem muito assunto, tem muita coisa. É o início desse projeto aí do Fala NG Podcast. É o início, né? Então a gente vai se aperfeiçoando aí, otimizando. E agradecer a galera que nos assiste, tá? Você tem liberdade aí de compartilhar, de mandar pra galera. E tá aqui o @ dos profissionais. Vou pedir pro meu amigo Davi colocar aí o @ do João. Se você não segue, cola lá. Insta, isso aí é o Insta, o Facebook, o que é esse @? Instagram. É o Instagram. TikTok. É a mesma coisa também. Dancinha, pá, tal. Eu já vi. João vê. Personal que faz dancinha no TikTok, segue o João. Parei com dancinha, já aposentei. Ficou no passado. E agora o Davizão vai colocar o @ do Francisco, do Nutri, tá? Então se você não segue, poxa, pessoal aqui de Nova Granada, gente como a gente, excelentes profissionais, disponíveis para te ajudar, te servir. Chama lá, troca uma ideia. E considerações finais, fica à vontade aí, João, e depois meu amigo Francisco, para a gente finalizar esse Tiagão, mais uma vez. Episódio piloto, hein? Que então, isso, hein? Rapaz, que honra, hein? Mais uma vez, agradecer aí por todo o carinho aí, por ter lembrado de mim aí, do Francisco. Esse lugar que ficou incrível, ficou top demais. Parabéns, muito sucesso. Deus abençoe e é só o começo, né? Mais uma vez aí, gratidão. Todos vocês aí, compartilhem aí. E, como diz o Bitelo, muito obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Francisco, fica à vontade, mano. Tiagão, fiquei feliz de fato mesmo com o convite. Pelo projeto, principalmente, parabéns pela idealização, de ter um olhar mais atento para a nossa cidade. E a gente sabe que é seu perfil, por mais que a gente se conhece pouco, a gente vê que é um perfil seu mesmo com esses projetos úteis, né? Projetos que realmente pode agregar valor e principalmente para nossos conterrâneos aqui. E fiquei feliz. Obrigado pela... Da hora demais. Deixar participar aí. Cara, uma alegria. Obrigado uma vez. Uma vez mais, obrigado por aceitar o convite, né? Os episódios são gravados. Eu creio que no futuro a gente tem
teremos, né, a possibilidade de fazer aí ao vivo, né, conversa fluida e tal. Mas por enquanto estão sendo gravados e basicamente a íntegra aqui do que está sendo gravado será publicado. E você, meu amigo, minha amiga de Nova Granada, tem liberdade, pô, na medida do possível, dá o play aí no seu trampo, né? Tá indo treinar, tá indo fazer o almoço, a janta, limpar a casa ou no trabalho, dá o play lá, joga aí na TV da empresa, fortalece aí essa iniciativa de granadense para granadense. E a ênfase aqui será, né, embora possivelmente convidados fora de Nova Granada virão, mas a ênfase será darmos prioridade para os granadenses aqui nessa bancada. Então a gente quer dar voz aí às pessoas que têm algo a contribuir para Nova Granada. E é uma alegria então ter você participando com a gente aí como alguém que ouve ou nos assiste. Um forte abraço. Episódio 1 sendo finalizado. Nos vemos no episódio 2. Até mais. Valeu.